Justiça dos Estados Unidos proíbe Elon Musk de ter acesso aos dados sensíveis do Tesouro Americano em uma briga política e também judicial que deve se arrastar por bastante tempo nos Estados Unidos. Por que isso está rolando, hein? Enquanto isso, os Estados Unidos corta ajuda financeira à África do Sul e promete uma série de boicotes, inclusive a participação do G20, por questões relacionadas a Israel e também a desapropriação de terras. Vale lembrar que Elon Musk é descendente de sul-africanos. Enquanto isso, a gente tem o Trump participando de uma reunião com Shigeru Ishiba, que é o representante japonês, prometendo maior cooperação sobre taxa a outros países e, mais importante, a desnuclearização da Coreia do Norte. Será que Kim Jong-un aceitará? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que aceita as condições dos Estados Unidos e promete não só ceder as terras raras para o governo Trump, mas também lutar por uma redução do déficit comercial Europa e Estados Unidos. Será que agora vai para o Zelensky? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, que é parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você com taxas muito baixas, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de corretagem para fazer os seus investimentos internacionais, a compra de dólares. E usando o meu cupom RICARDO20, você consegue ter até $20 na sua primeira conversão cambial na Nômade. Então você tem acesso a mais de 180 países, você consegue dolarizar parte da sua carteira. A gente está no momento em que o dólar deu uma leve abaixadinha, né? Geralmente, pessoal, isso é um prenúncio, não é recomendação, tá? Mas geralmente quando isso acontece, eu começo a dolarizar parte da minha carteira e com certeza a Nômade tem as melhores taxas e é a mais didática para você conseguir dolarizar parte do seu patrimônio. Lugar acessível na palma da sua mão, tá? Então, ó, link na descrição ou QR Code destacado. Além de tudo, o cartão Nômade Explore, lançado ali pela Nômade, você vai utilizando para fazer compras ali no supermercado e tal, e você vai ganhando cashback em dólar. Ou seja, mesmo que você não compre os dólares, dá até para comprar parcelado, tá? Os caras são malucos. Você ainda consegue só de utilizar e fazer pagamentos e dolarizando parte da sua carteira. Link na descrição ou QR Code, recomendo bastante. Eu uso, tá? Só ofereço aqui serviços ou produtos para vocês que eu uso e confio bastante. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na descrição, aliás, na introdução, era uma coisa que a gente vem discutindo aqui quase que todos os dias, esses superpoderes do Elon Musk, porque hoje ele comanda o DOGE, que é um departamento que está tendo acesso a informações sensíveis de servidores públicos federais dos Estados Unidos, aos dados do Tesouro Americano, só que o Elon Musk não tem um cargo oficial no governo americano, até porque ele não passou pela sabatina do Senado, ou seja, não foi aprovado pelos legisladores americanos. Teoricamente, ele é um voluntário com um departamento que ninguém sabe exatamente como que essas pessoas recebem, se elas recebem, quais são os seus interesses, e está tendo acesso a dados sensíveis da população americana. Por exemplo, pessoal, a gente teve, né, com os dados, os registros do Tesouro, o Elon Musk e o DOGE, com acesso aos números de seguro social, a conta bancária de milhões de americanos, a dados de reembolso de impostos, benefícios do seguro social, benefício de veteranos e coisa que valha. E isso vem gerando crítica dos democratas, alegando que ele não deveria ter esses superpoderes, já que ele é um agente civil e não um agente público, não foi eleito para o cargo e não tem uma indicação oficial do governo americano. Em contraposição, como eu trago para vocês, era meio nítido que isso ia acontecer porque o Elon Musk esteve junto com Trump durante toda a campanha presidencial. Independente se você considera que está certo ou não, fato é que a gente teve 19 procuradores que entraram na Justiça dos Estados Unidos e a Justiça deu ganho de causa para esses procuradores, alegando que Elon Musk não deveria ter acesso a esses dados, porque são dados que deveriam pertencer ao governo americano e não a agentes privados. Sabe-se lá o que ele pode fazer com isso. O Elon Musk até deu uma provocada, né? Colocou ali no seu tweet ou no X uma série de dados, colocando ali gastos com veteranos, gastos com repasse de verbas e falando, poxa, esses aqui são os dados problemáticos? Qual o problema de ter acesso a esses dados, né? Mas, enfim, é uma coisa que vai perdurar um pouco mais na justiça. E, aliás, outra coisa que promete num futuro próximo é porque o governo Trump agora está investigando aqueles agentes que participaram das investigações pelas prisões que aconteceram por conta da invasão ao Capitólio. Possíveis sanções podem ser aplicadas não só contra membros, né, da segurança dos Estados Unidos, mas em várias outras escalas. E isso pode ser considerado como uma perseguição política no país. Será, pessoal, que vai para frente?
De novo, né? A justiça nos Estados Unidos vai trabalhar bastante aí no futuro próximo. Enquanto isso, a gente teve também os Estados Unidos anunciando, inclusive tá por papelzinho ali, né, divulgando para todo mundo, uma série de sanções contra a África do Sul. É fato também, de novo, né, que a relação Estados Unidos e África do Sul não é, nossa, que grandes relações econômicas. A África do Sul, com certeza, é um parceiro muito maior dos russos, pelo menos diplomaticamente e geopoliticamente, do que dos Estados Unidos. Mas principalmente por meio da USAID, a gente teve o repasse de verbas para combate, por exemplo, como HIV e outras doenças ali no país. Essas sanções agora, elas estão sendo feitas porque, segundo os Estados Unidos, a gente tem problemas relacionados às posições que a África do Sul toma na diplomacia internacional em relação à pauta de igualdade, diversidade, enfim, tanto que o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou que os Estados Unidos não participará da próxima cúpula do G20, alegando, né, que não coaduna muito com os princípios do bloco, muito menos com os princípios da África do Sul. Vale lembrar que a África do Sul também entrou na Corte Internacional de Justiça, que está analisando se Israel teria ou não cometido crime de genocídio contra os palestinos ali na faixa de Gaza. Então a África do Sul foi responsável por entrar com essa representação e principalmente por conta da lei de desapropriação de terras. A questão da terra é um problema gravíssimo na África do Sul. Os dados hoje, pessoal, mostram que a gente tem 4% das terras na África do Sul na mão da população negra, que representam 80% da população, enquanto 75% das terras estão na mão dos brancos, que representam 8% da população. E é fato que isso tem muita culpa no período colonial. Por exemplo, né, a gente teve ali, em 1913, o Native Land Act, que fez com que menos de 1/10 ali das terras fossem destinadas para a população negra. Com o passar do tempo, não só no período colonial, mas também no regime do apartheid, os negros foram sendo cada vez mais segregados, inclusive da posse de terra, e hoje você conta com essa má distribuição que é histórica. É fato que depois do fim do regime do apartheid, a gente teve o governo sul-africano prometendo que ia tentar reaver essas questões. Convenhamos que já está fazendo pouco mais aí de 30 anos e até agora não houve uma grande solução. Então, o Cyril Ramaphosa, que é o presidente, né, da África do Sul, para tentar acelerar esse processo, ele facilitou a expropriação de terras por parte do governo, mesmo sem indenização. Só que, claro, a própria justiça ou a Constituição da África do Sul coíbe essa medida, né? Tem que ter ali um regime indenizatório. Então, ainda está num processo judicial. É fato, galera, que a gente não sabe exatamente o que vai dar, mas isso pode representar, principalmente para a questão do livre mercado, direito à propriedade privada, um risco que afastaria investimentos estrangeiros e representa, poxa, talvez tudo que vá contra, né, o pensamento do Elon Musk, o pensamento do Trump, que é a defesa da propriedade privada. Por isso, essas sanções estão sendo aplicadas. Tanto que, por exemplo, né, o que o Trump falou é que hoje os brancos da África do Sul estão sendo vítimas de leis racistas de propriedade. Essa lei, né, que prega essa melhor distribuição de terras, segundo o Cyril Ramaphosa, só visa nivelar as disparidades raciais na propriedade de terras e que mesmo os Estados Unidos travando essas medidas, isso não intimidará os sul-africanos. Ou seja, Cyril Ramaphosa, de um lado, falando que a desapropriação de terras vai ser facilitada de acordo com o interesse público por questões históricas, que gera uma desigualdade racial no país, também no acesso à terra, e os Estados Unidos condenando essas ações porque vai contra a lei ou as leis de livre mercado e de respeito à propriedade privada. Mais uma briga, né? E importante porque, de novo, a África do Sul está na presidência do G20. Será, pessoal, que teremos maiores repercussões? E, de novo, cada briga que acontece pode ser mais um país que vai para o lado BRICS da força. Eu até coloquei para vocês, mas bem rapidinho ontem, que a própria Colômbia, por exemplo, fechou uma parceria histórica com os chineses, e isso é super relevante, porque a Colômbia, enquanto Estado, não enquanto governo, que o Gustavo Petro não é próximo do Trump, claro, mas enquanto Estado sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos. Agora aderindo a uma rota comercial, a parcerias comerciais mais próximas com a China, é um indicativo do que pode acontecer com a América Latina no futuro próximo. O Trump ontem também, ele participou de uma reunião com Shigeru Ishiba, que é o chefe de governo do Japão, recém aí, né, mudado ano passado, basicamente falou sobre a questão também de reduzir o déficit comercial com os japoneses, e o Shigeru Ishiba prometeu que vai importar mais GNL, gás natural liquefeito, dos Estados Unidos,
e também fazer uma série de investimentos no país, relacionado à inteligência artificial, relacionado a softwares, ou seja, tentar reduzir o déficit na balança comercial dos Estados Unidos, é o que ele foi cobrar, e inclusive o Trump anunciou que fará isso com outros países nessa próxima semana. O Brasil pode estar um pouco enrascado, por quê? Porque o Trump coloca que o Brasil é um dos países que mais sobretaxam produtos dos Estados Unidos. Talvez a nossa salvação é que mesmo com o Trump sempre citando o Brasil como um país que sobretaxa, e o Trump falando sobre o princípio da reciprocidade, ou seja, se a gente sobe sobretaxas, taxaremos também quem nos sobretaxa, é fato que a relação Brasil e Estados Unidos hoje ela é superavitária para os Estados Unidos. Ou seja, não há déficit comercial para os americanos, eles ganham dinheiro na relação comercial com o Brasil. Se isso vai ser o suficiente para o Trump não taxar a gente, veremos aí, principalmente nessa próxima semana, segundo a própria promessa do Trump. Mas ele também falou sobre um ponto importante, que é o processo de desnuclearização da Coreia do Norte. A gente sabe que o Japão, e não de agora, tá? Eu diria que desde o Shinzo Abe, ou até antes disso, está passando por uma mudança na sua política internacional. O Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, até por tudo que representou, desde o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, um país imperialista que invadiu e fez atrocidades com os outros países do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático, tem uma política pacifista, uma constituição pacifista, que impede o desenvolvimento de arsenal militar para ataque, somente para defesa. Mas é um país que, até por recebimento do Plano Colombo dos Estados Unidos, se mostrou como um país frágil militarmente. Só que hoje, quando você analisa a posição militar ou geográfica do Japão, eles estão entre Rússia, que é um rival, inclusive com disputas territoriais, tão próximos da China, que é um rival com disputas territoriais, e tão próximos da Coreia do Norte, que é um rival, talvez, com mais disputas geopolíticas do que exatamente territoriais. E todos esses rivais japoneses têm armas nucleares e são mais poderosos que o Japão. Ou seja, o Japão hoje se vê na necessidade de se rearmar. E é isso que o Shigeru Ishiba promete. Muito possivelmente estará também nessa parceria um reforço da defesa dos japoneses com o que a China chama de OTAN asiática, né? Ou seja, os americanos expandindo ali, seja para a ilha de Guam, seja para a Coreia do Sul, seja para o território japonês, aumentando sua presença militar nas Filipinas também, e outras parcerias estratégicas. E prometeu conversar com Kim Jong-un, alegando que no primeiro governo dele, os dois foram aliados. Eu diria que mais ou menos, né? De fato, o Trump conseguiu ter algumas reuniões com Kim Jong-un, até assinou um documento junto com a Coreia do Norte que prometia tirar as sanções da Coreia do Norte em troca da desnuclearização do país, só que faltou o primeiro passo, né? Ou seja, Coreia do Norte, ou Estados Unidos, você prometeu que ia tirar algumas sanções, né? Então tira as sanções que eu abro mão de parte do meu programa nuclear. Não. Você abre mão de parte do seu programa nuclear e eu tiro as sanções. Ninguém tomou o primeiro passo e acabou, né, se esvaindo aí essa questão. Desde então, a Coreia do Norte realiza bastante testes, recentemente fechou uma parceria com os russos, de defesa mútua, inclusive, ou seja, em caso de guerra contra os norte-coreanos, a Rússia tem que defender a Coreia do Norte e vice-versa, e o Trump promete que vai conversar com Kim Jong-un sobre esses assuntos, sobre a parceria com os russos e sobre um processo de desnuclearização da Coreia do Norte que é mais que essencial, segundo o governo Trump. A Coreia do Norte foi, assim, pronta em responder, colocando que nossas armas não foram feitas para negociações, mas sim para serem usadas contra inimigos que ameaçam o povo coreano e a paz mundial. Ou seja, não abriremos mão do nosso arsenal nuclear. Professor, você acha que vai ter conversa? Acho que o Kim Jong-un daquela época é um outro Kim Jong-un, né? Entre aspas, claro, em relação ao Kim Jong-un atual. Não sei se há muito espaço para conversa, tá? Principalmente se os Estados Unidos pretendem fazer uma desnuclearização dos norte-coreanos. E você, Gara, acha que vai rolar? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, o Zelensky deu uma entrevista bem polêmica, mas também bem importante, sobre as questões envolvendo a possibilidade de ceder os minerais e terras raras, que eu trouxe para vocês. O Trump colocou que os Estados Unidos precisam de garantias para fazer os investimentos ou os empréstimos para a Ucrânia. O Kate Kellogg colocou que pouco mais de 60 bilhões de dólares foram enviados para a Ucrânia, sendo que 50 bilhões ficaram nos Estados Unidos, com os americanos mandando o seu inventário e a próprio Estado americano investindo na indústria bélica local para repor esse inventário. Então, assim,
é necessário que a Ucrânia pague esse dinheiro. E como? Se está destruída, se está numa situação de guerra, se os homens estão sendo colocados no campo de batalha, se há relato de falta de militares, se vai expandir, possivelmente, a convocação de militares para até 25 anos, agora convocando a galera de 18 até 25 anos também. Então, a Ucrânia ela vai ter dificuldades para pagar esse endividamento que contraiu aí com os americanos. O Trump falou que espera que os minerais terras raras, um conjunto de minerais super importante na fabricação de produtos eletrônicos, de equipamentos ultra sofisticados, até equipamentos de defesa, pode ser a moeda de troca, já que os ucranianos têm, estimam-se, 10 trilhões de dólares em reserva. E hoje os americanos são super dependentes dos chineses. Pleiteando uma guerra comercial, a China poderia deixar os Estados Unidos parcialmente nas suas mãos, caso sobretaxasse as terras raras. Então é estratégico. E o Zelensky falou que, sim, ele aceita negociar, desde que haja garantia. Aliás, falou não só das terras raras, mas do próprio GNL, o gás natural liquefeito. Uma das coisas super relevantes que a gente tem na relação entre Europa e Estados Unidos é a exportação de energia. E o gás natural liquefeito hoje pode ser a solução para resolver o déficit comercial. Em que sentido, né? A Europa hoje tem um superávit em relação ao comércio com os Estados Unidos e o Trump fala que vai aplicar sobretaxas aos produtos europeus. A Europa considera tirar taxas dos produtos automotivos americanos como forma de reduzir um pouco esse déficit e também passar a comprar um pouco mais de gás natural liquefeito. A Ucrânia falou que está disposta a ser um centro de distribuição para a Europa, ou seja, importa dos Estados Unidos e distribui para o continente europeu. Como eu falei, né? Cada vez mais próximo de uma tentativa de acordo. O Zelensky possivelmente vai ter uma reunião essa semana, segundo o Trump, tá? Para tentar debater algum tipo de questão relacionada à paz entre Rússia e Ucrânia, o Zelensky está querendo participar dessa reunião e também fazer com que os Estados Unidos até ajam com procuração, mas representando os anseios ucranianos e não seus próprios anseios. Vale lembrar, pessoal, que a gente teve também a Ucrânia com importantes avanços da região de Kursk, mas com importantes derrotas em Pokrovsk, ou seja, avança no território que, segundo a Rússia, não tem grande questão estratégica. Fato é que pode ser utilizado como moeda de troca numa eventual negociação de paz, tá? E a Ucrânia avançou bastante em Kursk nos últimos dias, principalmente, mas vem perdendo territórios estratégicos em Donetsk. Talvez é o sonho dos ucranianos que os Mirage 2000 e os caças F-16 recém-chegados possam fazer diferença no campo de batalha. Será? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.